Bondoso Deus, Tua bendita graça tem aberto para cada um de nós uma oportunidade de nos reunir com a Tua bendita. E esperamos alcançar de Ti a graça de compreender um pouco mais destas verdades reservadas para esse tempo do fim, preparar-nos para aquele grande e glorioso dia da Sua vinda. Pedimos-nos dar a Sua graça, abrindo o nosso entendimento. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Podeis assentar. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. Quero também citar estas palavras. Está na mensagem Hebreus, capítulo 1, parágrafo 71. Porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Como a escritura de Isaías, de onde o profeta expressou estas palavras em torno desse caminho do alto, nós queremos conhecer alguma coisa que possa ajudar tanto aos que vivem esta fé deste último dia, bem como para outros tantos que certamente acompanham, procurando aqui e ali algo que possa trazer-lhes segurança na sua fé para com o Evangelho. E nós tomamos muitas vezes expressões diretas do mensageiro, porque, a meu ver, não há palavras que poderia nem mesmo ser igual, que esclareceria o suficiente, tanto para o crente que precisa viver uma classe de vida digna do Evangelho, como aqueles que almejam encontrar esta segurança de vida eterna. Então, a mensagem do profeta desta era é um verdadeiro evangelismo, bastante autêntico para o mundo. Haja visto que a escritura de Apocalipse 10, versículo 7, menciona que é nos dias de sua voz e sua mensagem, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. Então, estamos com uma das escrituras de um dos grandes profetas da Bíblia, profeta Isaías. Então, vamos pensar um pouco com estas palavras expressadas aqui. Então, eles que falaram por Deus, tanto os profetas como os apóstolos, sem dúvida, eles têm tido este evangelho, que é exatamente como o profeta expressou. A verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada.
Então aqui fala-nos disto: haverá um alto caminho e um caminho santo. Não o alto caminho santo, o caminho santo. E o caminho da estrada o caminho da estrada está no meio da estrada. Então o que é caminho mesmo? Não é toda a parte aberta que está de igual maneira pronta para se caminhar por ela. Mas a estrada que oferece a segurança, ela tem que mostrar essa forma para que a pessoa quiser andar no caminho, no meio, a parte mais alta, ela é feita assim. Sua parte central é mais alta para que a água da chuva escorra ou para a direita ou para a esquerda, sem danificar o meio do caminho. Então a estrada toda é um caminho, mas há o meio do caminho, é essa parte segura. Então ela é construída assim para que então as águas lavem o lixo em ambos os lados, mantenha limpa no seu meio. Ora, talvez você pense que tem a ver essas coisas de estrada, de a parte mais alta, outra da esquerda e direita, mais baixa e tal. Começa por aí. Dá para você lembrar disso, que é para que é o meio do caminho, o que é mesmo a estrada, mantenha-se limpa, sem lixo, sem buracos. A água terá que escorrer para um lado ou para o outro. Então vamos olhar isso como o tipo apresentado pelo profeta Isaías, falando assim, de um lugar e o outro lugar, um alto caminho, e chamou de um caminho santo. E o profeta vem e toma isso e diz: a estrada é feita dessa maneira, para que o lugar por onde tem que transitar as pessoas, automóveis e tudo, tenha segurança de que ela está livre do lixo, dos buracos, dos atoleiros. Então o profeta tomou isso para chamar a nossa atenção para este quadro espiritual. Ela é construída assim para que então as águas lavem o lixo em ambos os lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo. Agora, olhemos para nós individualmente como filhos de Deus, que é assim que todo mundo expressa, que crê, ser um filho de Deus. Você está aqui vivendo como tal, mas precisa cuidar dessa vida neste caminho, caminho do alto, do Evangelho. É aqui onde chamamos sua atenção. Você, na estrada natural, se não tem quem cuida dela para mantê-la da forma que ela proteja o seu meio, então você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo. Chama isso para a vida espiritual. Não é desse modo que está praticamente o mundo. Atoleiros para todos os lados, nações inteiras, o mundo inteiro. Cada um está mais atolado que o outro. E a vida individual das pessoas no mundo estão exatamente assim. Agora, para os filhos e filhas de Deus, que desejam chegar à presença desse Deus puro e santo, terá que ter um caminho santo. Terá que mostrar que estamos mantendo isso limpo. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo, se ela não for construída corretamente. O caminho é o meio da estrada. Agora,
É meio comum as pessoas dizer: qualquer religião é um caminho para conduzir-se a Deus. Não é bem assim. Tudo isso aí pode ser olhado como um caminho, uma estrada? Pode, só que não está construída da maneira que as pessoas tenham segurança em transitar. E é a mesma coisa, como o Espírito Santo, que é Deus, pode descer no humano e trabalhar com ele, ajudá-lo, salvá-lo, libertá-lo, curá-lo, se ele não cuida de si mesmo como um templo de Deus. A religião não faz isto preparado. A religião não faz isso seguro para as pessoas, nenhuma delas, igreja nenhuma. Então, agora, deste lado, o profeta disse: quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. Ora, estamos procurando por pecadores que desejam converter-se primeiro, para que seu caminho possa estar feito da maneira que, se transitar por ele, você não vai atolar aí nas coisas do mundo mais. Por isso, o Espírito Santo, quando desceu no dia de Pentecostes, foi exatamente para impulsionar os apóstolos a saírem e demonstrar este caminho, este evangelho, essa estrada que eles obtiveram pelo Espírito Santo, que o ponto de partida era esse: e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora, você, ao aceitar o evangelho, está por essas escrituras lá de Atos capítulo 2, na obrigação de saber que você não pode vir a Cristo dessa maneira que você está. Às vezes falam isso: não, você vem da maneira que está. Mas essa maneira de encontrá-lo como seu Salvador é vinda, as pessoas têm que vir a Ele com o arrependimento de seus pecados. Não se vem a Ele para isto acontecer depois. Quando vem assim, dessa forma, pode ser, na maioria dos casos, que as pessoas enfrentam muitas altas e baixas, porque nem sequer ouviu ou aprendeu que para aproximar-se do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tem que existir em seu coração, em sua vida, arrependimento. É isso que coloca essa pessoa, esse pecador, em condições para ser batizado nas águas no nome de Jesus Cristo. Há umas quantas coisas que são possíveis o pecador chegar e preencher estes requisitos do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se elas são um pouco sábias e se não ficarem sob a oração depois que vem e batiza, é um real convertido. Olha aqui o caminho que ela tem que ter. Olha o caminho. Se elas são um pouco sábias e se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias. Fica tão frias que batiza e não aparece mais. Parece que é uma coisa assim, a emoção, sei lá, o parente, o amigo cutucou naquela hora do apelo e disse: olha, sua mãe faleceu, e eu lembro que ela falava que o desejo do coração dela é para você ser salvo, você aceitar Jesus como Salvador. E aquela pessoa até chora, e ele sai dali chorando e vem. Não quer dizer que essa pessoa está de fato com isso aqui. Olha, o que acontece?
sai dali e esquece tudo isso, porque não tem fundamentos no coração, na alma, para desejar isso aqui. Então, eles ficaram bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Depois cobra dele: mas você foi, você chorou, você batizou, você... agora não dá. Agora não dá. Agora não dá. Essa é a razão de muitos bancos vazios aqui. E em muitos e muitos lugares. Não é só aqui também não. Todo lugar tem banco vazio. Não tem como. Observe lá, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado. Agora esse negócio de um pouquinho nervoso está ficando, muitos crentes velhos também. É um negócio difícil hoje. Observe lá, elas simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Veem, simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Elas vão por sensações e tudo mais. Eu encontro essas verdades nas mensagens e vou examinar bem e vejo que de fato o irmão Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 em todas as mensagens que ele pregou. Você crê nisso? Ele é o sétimo anjo em todas elas. Ele é o sétimo anjo quando chama os pecadores ao arrependimento, quando ora pelos enfermos, quando faz tudo, quando ensina essas coisas aqui. Ele é o sétimo mensageiro. Se as pessoas não tomarem conhecimento disso, mesmo depois que você teve até um bom tempo de espera para ser batizado, mas fique sabendo, você vem com essa estrada dessa maneira, mas vamos levantar o meio dela, para ela ficar na condição de quando o diabo soprar os ventos de doutrinas e coisas, você fica no centro do caminho. É por aí. Agora, porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Não é fria e dura. Tem um centro aí. Não é fria e dura. Nem mesmo é fanatismo, porque quando é fria e dura não serve. Mas quando cai para o fanatismo, o profeta diz também não é por aí. Não é por aí. É um velho evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus, indo diretamente no meio da estrada. É aí que você tem que ser encontrado, no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isto é certo. Agora, isto é o quê? E como você vai ter aquela igreja lá? O profeta faz essa pergunta. Como é que você vai ter aquela igreja lá? Como? Bem fora da palavra. O Urim Tumim não está ali. Que é o Urim Tumim hoje? É a palavra de Deus. É a palavra falada de Deus. Esse é o Urim Tumim que cada culto nós tomamos uma porção. O que é para nos melhorar, nos corrigir, devemos levar com alegria. E o que é para nos sentir animados e fortalecidos, tome aquilo. Agora, quando o irmão Branham pregou essa mensagem de ensinamento, para o capítulo 1 da carta aos Hebreus, de onde estamos tomando estes ensinos, então ele disse que o apóstolo São Paulo queria colocar esta igreja bem no meio da estrada, a igreja dos hebreus, os convertidos a Cristo, colocá-los bem no meio da estrada.
Então ele estudou 3 anos nas Escrituras que ele conhecia. Portanto, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isto, porque viria a era gentílica, é a nossa, a era dos gentios. Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 evangelhos aí que temos, eles eram judeus, mas Paulo escreveu a maioria das cartas, que é endereçada para a igreja gentia. Agora, observem aqui, começamos a ter este fundo agora. Onde é que está ele? Escrevendo da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas. E ele teve toda esta experiência. Mas primeiro, esta experiência era provada primeiro. E esta é a sua carta-chave para isto. Esta é a sua carta-chave. Carta aos Hebreus. Agora, as cartas Romanos e Efésios e outros tiveram o seu lugar, mas esta é a carta-chave. Paulo tratou com os hebreus como hebreus e mostrou que Cristo estava além, era melhor, estava acima de Moisés, de Josué, de todos os outros. Todo o primeiro capítulo aqui está exaltando a Jesus e o separando de um profeta. Separando de um profeta. E agora você veja isto. O primeiro capítulo está separando a Jesus de todo profeta. Veja como ele escreve no primeiro capítulo de sua carta aos Hebreus. Deus, começando com a primeira palavra, ele disse: Deus, antigamente, significa o quê? Lá atrás, lá bem atrás, no passado, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora, irmãos, vejam, havendo Deus antigamente, é no passado, falado aos pais pelos profetas. Foi assim que ele teve que entregar a sua mensagem. Foi através de seu profeta. Deus enviaria o seu profeta como Elias, Jeremias, Isaías, todos foram enviados por Deus. E se você observar, nunca em toda a história do mundo, alguma vez, a igreja produziu um só profeta. Nunca houve um só profeta produzido pela igreja. Procure isto no Velho Testamento para você ver. Não tem. No Novo Testamento, ou neste dia, nos dias posteriores, mostre-me qualquer profeta que foi alguma vez levantado da igreja, do que é chamado de igreja por esse mundo afora, nos últimos dias. Veja se tem. Mostre-me um que já saiu, e mostre-me uma vez que um profeta, um verdadeiro profeta, servo de Deus, que o sistema eclesiástico do mundo não o condenou. Todos eles foram condenados pelos sistemas de seu dia. Quando eles chegaram, foram resistidos. Pense nisto. Jeremias, Isaías, através do Velho Testamento, eles os condenaram. Jesus não chegou e disse assim: agora vocês estão aí pintando as tumbas onde os vossos pais mesmo colocaram aqueles profetas. Veja se tem cabimento. Foram os vossos pais que levaram eles, agora vocês vão embelezar os túmulos deles. Jesus disse:
adornam o sepulcro dos profetas e os banqueiam e os colocam ali dentro. A igreja continua aquilo. Toda mensagem de um verdadeiro profeta nesse tempo, não há um grupo denominacional que tem conseguido chegar e se identificar, a menos que um ou outro, um grupozinho, sai fora daquilo e recebe a luz do mensageiro, porque todos eles combatem sem conhecer, nunca leram uma mensagem. Enquanto tem muitos que não leem nenhuma mensagem para saber de que se trata, tem aqueles que leem e vê que é verdade, mas tem medo de perder o prato de lentilha, então eles não pregam e declarando que isso é mensagem de um profeta. Eles usam e faz bonitos sermões, mas o povo não conhece a literatura, não conhece a mensagem. Você pode encontrar ministros pregadores bons na mensagem, e que você não vê muito da mensagem por ali, mas são pregadores. Mas será? Será? Examina para você ver. Examina. E a mensagem do profeta não foi entregue para o mundo religioso simplesmente para os ministros, pregadores, embelezarem os seus sermões com algumas pequenas citações, que até sem dizer que foi ele que disse. Não é dada para isso. Ela é dada como o caminho, alto caminho aqui, para seguir precisa estar predestinado para a vida eterna. É isso que conta. Mas vocês reivindicaram. Veja, São Francisco de Assis o reivindicaram. Ele era católico tanto quanto eu sou. E agora? Agora, isso é o tempo. O que ele era? Veja outra pessoa, Joana d'Arc. Vocês a queimaram, o sistema católico fez isso, queimaram numa estaca como uma feiticeira, porque ela teve visões e era espiritual. Mataram ela, uma estaca, queimaram numa estaca, e aquela mulher gritando por misericórdia, e eles queimando numa estaca. E a mãe de todas, e as filhas engoliu isso, até hoje. Cerca de 100 anos mais tarde, eles descobriram que ela era uma profetisa. O que resolve você reconhecer? Daqui a pouco, quando o rapto se der, e que isso não vai ser todo olho que vai ver mesmo, e que descobrirem que um grupo de pessoas desapareceu, o vizinho desapareceu, lá do serviço de algum lugar, e tá aí você, e é mesmo, é o fim do mundo, está escrito mesmo, que Elias virá primeiro, então cadê o Elias? Vamos ver, onde é que ele está? Alguém chega e diz que eu tenho uma literatura aqui que eles falavam que era dele, vai ler lá, não tem inspiração, pega a Bíblia, vai ler, não tem inspiração, não tem nada, não fala nada para mais ninguém, o Espírito Santo foi embora. Eu não estou falando isso para pôr medo em ninguém, não. Tem coragem de ficar do jeito que está? Mas nós fazemos tudo para você sair disso. Ela era uma serva de Deus. Naturalmente vocês cometeram um grande pênalti. Vocês cavaram os corpos dos sacerdotes e os lançaram no rio, para demonstrar que então eles estavam errados, mas agora é só os ossos em algum lugar, vão arrancar e jogar no rio. Isso está dizendo que certamente, se tivessem vivo, eles iriam matá-los também. Se matou, e agora vai vocês também. Adornam o sepulcro dos profetas, e vocês mesmos os colocaram ali dentro. Isto é certo,
o sistema eclesiástico nunca produziu um homem de Deus. Nunca produziu, nem hoje, e nunca produzirá. Religião organizada nunca foi o tema de Deus. A mais velha igreja organizada do mundo é a Igreja Católica. A luterana é a segunda, então vem Zwingli, os anglicanos, depois de Zwingli vem Calvino, e de Calvino segue os anglicanos, os anglo-saxões tomam frente. Então a igreja anglicana e o rei Henrique VIII protestaram, e assim sucessivamente, e seguindo a Wesley os metodistas, e nazarenos, os santos peregrinos, por último os pentecostais, todos organizados hoje, organizados. E a Bíblia ensina claramente que a Igreja Católica segundo a Escritura, estou falando de Apocalipse 17, ela é uma mulher de má fama, lá figurado como mulher de má fama. E as igrejas protestantes que se multiplicaram aí, que têm os mesmos ensinos, as mesmas ligações, então elas preenchem o outro lado, e elas estão ali como suas filhas, Apocalipse 17, como suas filhas. Então eles têm, não as pessoas agora, há em todas as igrejas pessoas santas e salvas. Nós cremos nisso. Não estou dizendo que estamos contra as pessoas, é contra o que é o sistema errado, a doutrina errada, as liberdades excessivas que têm sido dadas. É isso, mas que todas elas têm pessoas santas salvas. Mas Deus não chama o seu povo através de uma organização. Ele os chama como indivíduos. É como indivíduos. Você está esperando o tempo passar para a igreja toda sua crer numa mensagem como essa, no batismo no nome do Senhor Jesus e etc. Pessoas que têm sede disso, de uma santa ceia com ato de lavar os pés, mas eles vão entender, um dia eles vão fazer, e vai ficar esperando isso. Você não quer escutar aquele eco de Apocalipse 18, não? Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. E agora? Isso não te aperta? Deus trata com indivíduos. Seja você um metodista, batista, protestante, católico, ou seja o que você for, Deus te conhecia antes da fundação do mundo. Você tem que crer nisso. Ele te conheceu antes da fundação do mundo, não importa, você veio sendo um católico ou qualquer sistema religioso, mas se você crer nisso, que Deus te conheceu antes da fundação do mundo, lá você estava nele, você tem que voltar para ele, separando-se desses credos e dogmas e tradições dos homens. Isto é verdade, e te predestinou para a vida eterna. Ou você foi predestinado para a perdição eterna? Você crê assim? Então não podemos fazer nada. Ele não desejava que você parecesse, que você se perdesse, ou perecesse, ou se perdesse. Mas ele, sendo infinito, ele tinha que conhecer o fim desde o princípio, ou ele não seria Deus. Então Jesus nunca veio à terra só para dizer assim: bem, eu verei se alguém tem misericórdia, se eu agir, se eu morrer de uma maneira assim dura, eles provavelmente pensarão, bem, isto persuadirá seus corações, eles saberem que estou morrendo assim e etc. Deus não trata de seus negócios assim.
Ele não tem que fazer nada como que enganando para pegar as pessoas numa curva. Ele não trata de seus negócios assim, não. Jesus veio para um propósito específico, e isto é, salvar aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seriam salvos. Ele não veio salvar todos, perdidos, todos os pecadores? Veio, todos esses que o Pai lhe deu lá condições, permanecendo nele, veio aqui. Então esses sim, todos eles. Ele não quer que nenhum se perca. Claro que Deus não queria, mas não é porque Deus não queria que o diabo não entrou nisso e não trouxe os seus filhos, os seus próprios filhos. E estes podem entrar? Não. Ele disse assim: isto é correto. Então você não é para aquele que quer, não é para aquele que quer, ou para o que corre, é para quem Deus mostrou misericórdia. Certo? Paulo disse aquilo, o mesmo homem aqui. Ele disse: esta foi a razão pela qual Deus pôde dizer antes de Esaú e Jacó até mesmo nascerem. Deus disse que um era perdido e o outro não. Amou mais a Jacó e aborreceu Esaú antes de serem formados, mesmo no ventre. Ele disse: eu amo e odeio o outro. Pronto, amo um e odeio o outro. Antes mesmo do menino nascer, Deus sabia que Esaú era um trapaceiro, e ele sabia que Jacó, ele amava sua primogenitura. Então ele sabia mesmo antes do mundo existir sobre isto. Agora, nós vamos encontrar no minuto aqui quem era aquele que sabia disso. Este capítulo tem isto. Olha aqui, Paulo falou exatamente isso. Deus, havendo falado antigamente muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Como pensaria você então o que seria um profeta? Teríamos então um profeta desse dia. Teria que ter, absolutamente. Falaria ele através disto? Certamente. Porém os profetas do passado, era o Espírito de Jesus Cristo que estava neles. Jesus veio, a mesma coisa. Agora, vamos acertar isso aqui, porque eu não creio que o está sendo absorvido da forma correta. E isto é simplesmente como uma escola dominical. Então queremos esclarecer isto aqui. Observe agora. Tomemos o Espírito de Deus que estava em Moisés e observe. Todos os personagens do Velho Testamento prefiguram a cruz. Suas profecias estão aí prefigurando a cruz. Moisés, nascido um filho justo, escondido nos juncos quando bebê, afastado dos seus pais, assim por diante, ele era um rei, um líder, impunha leis, intercessor, sacerdote. Tudo que ele era prefigurava Cristo. Em Moisés estava prefigurando Cristo. Veja o José, o amado de seu pai, odiado por seus irmãos, vendido por quase 30 moedas de prata, jogado no buraco. Pensavam que estava morto, tiraram-no em sua perseguição. O copeiro salvo e o açougueiro perdido quando ele estava lá
na prisão, um foi salvo, outro foi perdido. Quem é que estava desenvolvendo aquele papel, salvando um e o outro sendo perdido? Era a pessoa de José? Não, era Cristo nele, estava ali o Espírito de Cristo, naquela pessoa justa, amado de seu pai que era Jacó. Tudo isso é o Velho Testamento representando, Cristo representando todas as coisas desde antes da fundação do mundo. Agora observe bem, um salvo e o outro perdido, na cruz do Senhor Jesus, lá, seu lado, de cada lado, 2 ladrões na cruz. E então, quando ele saiu, ele foi levantado daquele buraco e se assentou à direita de Faraó, o maior comércio, a nação que chicoteava todo o restante do mundo. Ninguém podia chegar até Faraó a não ser que viesse através de José. Por que tinha aquela pessoa importante lá no Egito, que para chegar a Faraó tinha que passar por ele? Porque era o Espírito de Cristo nele. Era o Espírito de Cristo nele. Jesus assentado à destra de Deus, e ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Cristo. Temos chegado? Graças a Deus. Vê os tipos lá apontando tudo para o Senhor Jesus Cristo. Por que não ser batizado no seu nome, já que implica ter um nome? Para a remissão dos pecados tem que ter um nome, tem que ter um ser que era eterno e se fez humano, tomou o nosso lugar. Esse é Jesus Cristo, é Deus feito carne. Por que não sermos batizados no nome dele, como eles fizeram quando o Espírito Santo que estava nele desceu sobre eles? Será que não aceitaria todos os teólogos, todos os pregadores, todos os homens que reclamam ter estudado bastante e não enxergaram até agora esta verdade, que o arrependimento de pecado tem que existir primeiro e aí então ser batizado em nome de Jesus Cristo? Por que não fazermos isso? Estou sendo falso em mostrar esta verdade que Deus tem deixado que vejamos através da revelação do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Quando José deixava aquele trono lá e saía, homens iam adiante dele gritando assim, tocando trombetas, soando as trombetas, dizendo: prostrai, José está vindo, ele está passando. Quem é que estava levando o povo a ter a mente em José daquela maneira? Era Cristo que estava naquela pessoa, e todos terão mesmo um dia que dobrar os seus joelhos em torno de Jesus Cristo. Tudo prefigurado no Velho Testamento, tudo mostrando essas verdades para os pecadores desse dia, para as famílias sedentas por Deus. Você precisa, não é de mais uma igreja, não é de mais uma denominação, não é questão de mais um pregador aparecer fazendo milagres e coisas. Você precisa da revelação de Jesus Cristo. É isso que conta. Você sabe que o mundo lá fora vive assim, um vai superando o outro, outro vai ficando mais velho, vai não sei o que, outro vai levantando outros. Será que não estamos na hora final? Não estamos na hora final? Então agora quero encerrar por aqui. Em outra ocasião podemos ver algo mais a respeito disso. Ali você observou, José ia e os outros na frente dizendo: vem vindo José. Dobrem os seus joelhos, o que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier tratar com este mundo, através de introdução do seu milênio e depois um juízo do trono branco. Quando José morreu lá, veja o cuidado que ele teve mesmo com os seus ossos. Você não vê que aquele corpo tinha que estar num lugar apropriado? Era o lugar onde foi sepultado Abraão, Sara, aqueles lá. Veja lá, a história mostra isso, a Bíblia mostra isso. Então José morreu, ele deixou um monumento
para aqueles que estavam esperando por libertação. Ele diz: eu coloquei minha mão num velho caixão aqui, há não muito tempo atrás. Era feito de chumbo, e seu corpo tinha que ficar, seus ossos, disse: não me sepultem aqui, pois algum dia Deus vai vos visitar. Foi o que José deixou para Israel a respeito de seu corpo. Não me sepultem aqui, porque um dia Deus vai vos visitar. Ele era um profeta ou não era? Deus vai vos visitar. E ele disse: quando vocês subirem até a terra prometida, levem meus ossos. Levem meus ossos. Que é isto? Que cuidado é esse com esse homem, com esse corpo que ele mesmo teve, observando-se ao seu povo, que ali estava mais um tipo de Cristo. Moisés, José do Egito, e assim vai. E agora? O que você acha disso? Então, nós esperamos que isso penetre em nossos corações. Levem meus ossos. Ali um velho hebreu com uma pancada nas costas e sangrando podia olhar naquele caixão e dizer: algum dia nós sairemos. Eles eram escravos e tudo, mas um dia nós sairemos. Jesus deixou um monumento comemorativo, um túmulo vazio. O de Maomé, que seus súditos matam, destroem, tentando impor sua crença no mundo, teve a sua sepultura em algum lugar, mas os restos mortais, se é que ainda existe, estão lá. Mas o deste Jesus de Nazaré, ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou à vida e está no nosso meio na forma do Espírito Santo. Prometeu sua segunda vinda até as nuvens e nós cremos que o veremos. Você crê nisso? Amém? Você que é cristão, quer aplaudir Jesus Cristo? Ele não está aqui para pedir, eu vou pedir para você fazer. Quando nós aplaudimos Jesus Cristo, aplaudir a pedido, é porque eu creio que eu tenho Cristo. Aí eu peço para vocês aplaudir Jesus Cristo. A hora que começar a aplaudir o homem por aí, então é hora de levantar e falar: mas por quê? Por que agora tem que aplaudir? Vamos aplaudir a Jesus Cristo nesta igreja, neste irmão, nessas pessoas, mesmo nos visitando, quem sabe pela primeira vez, mas esta é a casa que Deus escolheu para trazer os ensinos sagrados para esse tempo. Abra seu coração. Se alguém tem o desejo de pedir o seu batismo, nós estamos à sua disposição para batizar, certo? Corretos? Sempre no último sábado você terá uma oportunidade para isso. Desceu no seu coração, está disposto, venha entender-se melhor das coisas mais pessoais e se batize antes que seja tarde demais. Abra seu coração a isso. Se tiver alguma pessoa que veio crendo no poder curador, deseja vir aqui para receber oração, enquanto eles cantam esse hino, você vem e permanece aqui. Depois eles tocam um fundo musical e, se houver pessoas, nós vamos impor as mãos. Eu creio nisso.